separe a pessoa física da pessoa jurídica. Isso aí é o que faz muitas empresas quebrarem. Bem-vindos ao Ubuntu Talk. Hoje eu estou aqui com a Juliene Benros. Ela é contadora e empreendedora. Ela está à frente da Arte Impressa, que é uma gráfica que une criatividade e muita dedicação. Obrigada, Juliene, pela sua presença, por estar aqui conosco. Eu queria saber um pouquinho mais de você, como começou a sua trajetória na contabilidade, né? E depois também com o empreendedorismo. Você pode me contar um pouquinho? Sim. Eu que agradeço pelo seu convite, primeiramente. Contando um pouquinho da minha história, primeiro eu já tinha essa ligação um pouco com o mundo gráfico. Desde muito nova eu já criava algumas pequenas artes, então eu sempre tive muito aquilo. A contabilidade ela entrou na minha vida depois, porque eu já tinha vontade de empreender, como eu já tinha essa predisposição, né, aprendi muito sozinha, muito do que eu aprendi na minha vida gráfica foi sozinha, e aí, depois de uma certa idade, veio aquela vontade de empreender, mas muito daquela assim, vou empreender como? Por onde que eu vou começar? É só ir lá abrir e tá tudo bem? Ou eu tenho que procurar um conhecimento antes? Como eu sempre fui muito curiosa, eu pensei comigo, vou fazer uma faculdade primeiro, para me poder ver para onde que eu vou. E aí, com isso, eu fiz a contabilidade. Por quê? Eu queria unir o útil ao agradável. Eu já gostava muito dessa questão do conhecimento, de número, de planilha, de estudar essas coisas. E aí eu vi a contabilidade como uma porta que poderia agregar para mim dentro do empreendedorismo, que seria abrir uma empresa gráfica. Eu pensei, eu tenho a expertise para montar, mas eu também preciso ter a expertise dos números para me poder fazer a empresa andar. Então, isso foi a junção desses dois amores que fez eu trilhar esse caminho que eu tenho hoje. Que bacana. É muito bom saber porque, assim, muitos empreendedores não pensam nessa parte burocrática, né? Querem realizar um sonho, às vezes, e aí vai na cara e na coragem, né? Então, você se preparou primeiro, né? Teve essa bagagem aí da contabilidade. E me conta mais um pouquinho como que você fez essa carreira, como que foi o caminho até aqui, né? O que te motivou para escolher a contabilidade como profissão antes do desejo aí pelo empreendedorismo? Como eu te falei, o desejo mesmo da contabilidade foi para agregar, para não começar do zero. E eu falo assim, que as duas, mesmo a empresa ainda não existia, ela foi tema do meu trabalho de faculdade por diversas vezes. Se eu tinha um trabalho de empreendedorismo, eu colocava minha empresa lá. Se eu tinha que fazer um plano de negócio, eu botava minha empresa lá. Então, querendo ou não, ela foi crescendo aos poucos até chegar ao ponto que eu me formei. E aí eu falei, pronto, agora eu estou pronta, eu vou lá e vou empreender. Quando eu comecei a empreender, veio a contabilidade junto e eu pensei, eu vou ter uma bagagem muito legal de fazer uma precificação, de conseguir fazer aquele controle que muito empresário às vezes peca, porque igual você falou, às vezes a gente começa num sonho e é lindo a gente sonhar. Só que a gente vive também naquela questão a gente tem medo da contabilidade, né? A gente tem medo de falar de números, a gente tem medo de falar de dinheiro, medo de falar de finanças. E aí quando você já tem uma bagagem e você não tem esse medo, tudo fica mais fácil para você crescer. Então, hoje em dia, a Arte Impressa mesmo, a loja física, ela tem 6 anos. E então, todo esse crescimento que eu tive foi graças a eu poder sentar e avaliar todos os números que a minha empresa vinha me apresentando. E olhar as possibilidades e entender também como que está o mercado hoje. O mercado está bom para poder crescer ou está no momento de eu ficar paradinha e esperar o mercado melhorar? E aí, uma questão que eu sempre falo é sempre procurar o conhecimento, independente da área que você for. Se a gente for pensar, eu tenho uma gráfica. Eu sou dona de uma gráfica, tenho funcionários, tenho uma cartela de clientes e muitas pessoas às vezes olham para mim e não imaginam que eu tenho essa bagagem também contábil lá na minha carreira. E isso, às vezes, para qualquer outro empreendedor que vai ter qualquer outro segmento, para ele vai fazer uma diferença enorme. Então, procurem o conhecimento de falar assim, vou te dar um exemplo, eu trabalho com roupa, se eu fosse trabalhar com roupa, eu também teria que ter uma bagagem, pelo menos administrativa, contábil, para fazer a sua empresa crescer, entendeu? E para a gente poder ajudar os empresários, né? Como que você acredita? Porque muitos empresários, eles pensam assim, é muito burocrático, Sim. né? Eu vou, talvez, terceirizar esse serviço, né? Que não é uma má escolha. Sim. Mas como que você acha que os empresários podem saber um pouquinho básico ali, às vezes alguma pesquisa, né? Algum primeiro momento ali com esse contato com as finanças, por que isso é importante aí para os pequenos empresários, pequenos e médios empresários?
Tá. A importância que eu falo para qualquer pessoa que vai conversar comigo, seja um cliente meu, até num bate-papo, é primeiro você fazer um balanço de todos os seus números. Então é aquilo, você sabe quanto que a sua empresa vende por dia? Você sabe quantos por cento que a sua empresa lucra por mês? É o principal, porque se você não sabe para onde que você está indo, qualquer lugar serve. Então a primeira dica que eu daria é, faça um bom controle. E aí, esse bom controle vem como, né? Vem como? Como que é esse bom controle? Uma planilha de Excel, um caderno para você anotar na mão mesmo, e entender o que eu vendi, o que eu paguei, o que eu tenho para pagar daqui 10 dias. Tem muito empresário que ele não sabe que dia que ele vai pagar um boleto, porque ele não tem esse controle. É chato, é burocrático? Sim, mas eu vejo que isso é muito mais um preconceito que a gente tem de achar que isso tudo é chato, de achar que vai me dar trabalho. O terceirizar é uma vantagem, é muito bom, mas também te demanda uma responsabilidade, porque qual a garantia que você tem que o serviço está sendo feito? Então, o conhecimento ele vem muito daquilo. Você pode terceirizar um serviço contábil, mas você tem garantia que está sendo feito? E também precisa alimentar esse sistema, tem né? Que alimentar. Porque alguém tem que passar essas informações, né? Então, se o empresário não estiver ali no dia a dia, tendo esse contato aí com a contabilidade que ele terceirizou, também não adianta nada, Não né? adianta nada. E então, é o principal, na minha opinião, de você estar ali na ponta do lápis. Que a contabilidade ele vai ser mais um funcionário que você vai ter dentro da sua empresa. Então, você entregou material, você entregou o seu financeiro ali para a contabilidade. Cobra, vai lá atrás, olha, está sendo feito, não está? Ou, por exemplo, a pessoa é um MEI, é uma microempresa, a pessoa ainda não terceirizou, ela mesma está fazendo. Então, faça você esse papel. Pega uma planilha de Excel. Hoje em dia, na internet, a gente consegue várias planilhas de graça. O próprio Sebrae, ele te dá várias planilhas de graça que você consegue fazer esse fluxo de caixa. Às vezes a gente esquece o básico, né, Juliane? Porque assim, tem tanta coisa gratuita na internet, e também tem instituições que ajudam, né? Que, os pequenos e médios empresários, e às vezes a gente esquece do básico. Põe um bicho de 7 cabeças, né, na questão da financeira da empresa, da contabilidade, e não lembra que às vezes o básico ali é melhor feito do que perfeito, né? É o principal, melhor feito do que perfeito. Eu mesma, por exemplo, eu tenho a gráfica. Eu uso uma planilha do Sebrae, que o Sebrae me disponibilizou, gratuita, completa, que você consegue colocar tudo que você vende, tudo que você paga, e no final ele ainda me entrega um relatório mensal ainda, para mim poder ver no final do mês, e aí, vendi, não vendi, fiquei negativo, fiquei positivo? E olha assim, uma coisa simples que tá ali na sua mão de graça. E na sua experiência com a gráfica, né? Você acha que a contabilidade, se não tivesse a contabilidade, como é que você ia fazer? Você acha que te ajudou, assim, de uma forma que fez crescer o seu negócio? Você acha que é essencial ou realmente, não preciso ter toda essa experiência, eu posso ter tem outros caminhos? Eu vou falar assim, que a minha experiência foi um diferencial, mas se eu não tivesse essa experiência, o meu crescimento ele seria mais doloroso. É o que eu vejo muita gente, às vezes, passando alguns perrengues, e às vezes eu até converso com alguns amigos de profissão minha contábil, eu falo assim, como que a pessoa às vezes começa a empreender e ela não tem o básico. E tipo, não é uma crítica, mas e sim de você olhar que a pessoa não está buscando esse conhecimento, entendeu? Então, é um caminho muito mais doloroso, porque às vezes você vai quebrar muito mais a cara lá na frente. E eu tenho meus clientes de contabilidade, né? Os meus clientes que eu faço a contabilidade deles. Primeira coisa que eu fico muito no pé deles é esse controle, entendeu? É estar ali, é parceiro. Por quê? A gente tem que lembrar sempre o seguinte, porque eu sou empreendedora. Eu preciso que a minha empresa cresça. Se a minha empresa crescer, se a minha contabilidade fosse terceirizada, vou te dar um exemplo. Se a minha empresa crescer, consequentemente, a contabilidade que presta serviço também vai crescer junto, porque ela vai ter um honorário maior. E aí, consequentemente, eu vou indicar ela para outras pessoas. Então, o crescimento ele é cíclico. Se a minha gráfica cresce, eu consigo contratar mão de obras, eu consigo aumentar a minha cartela de clientes, a minha experiência vai fazer os meus clientes crescerem, eu consigo fazer toda uma troca, o network. Uma coisa puxa a outra, né? E se deixar os números de lado, vira uma bola de neve, né? Sim, e igual no momento que a gente está econômico, a gente não pode deixar os números de lado, porque tá tudo muito fácil. Você abre o seu aplicativo de banco, ele está ali te oferecendo um empréstimo que na hora você olha e fala assim, isso é a solução do meu problema. Mas você olhou a taxa de juros? Você sabe se a sua empresa ela vai conseguir quitar esse empréstimo para daqui 2 anos? Como que está a sua empresa hoje? Como que foi o pagamento, os últimos vencimentos da sua empresa dos últimos 3 meses? Para você tomar uma decisão consciente, você precisa saber como que estão os números da sua empresa.
Com certeza, né? E para a gente fechar aqui nossa conversa, me dá uma dica assim para os pequenos empresários, né, para as pessoas que estão nos assistindo, para quem quer empreender. Como é que ele pode começar aí nos pequenos detalhes em relação às finanças, né? O que ele deve se preocupar mais? É um controle diário? É um fluxo de caixa? O que ele precisa aí se atentar mais na questão financeira? Primeira coisa é o controle mesmo. Então, um fluxo de caixa, uma planilha de Excel, uma folha de caderno mesmo em branco e você anotar tudo que você está vendendo e tudo que você está pagando. Para no final do mês você saber, sua empresa está te dando lucro ou ela não está gerando lucro, ou ela está só se pagando. Muitas empresas no começo ela vai estar só se pagando e está tudo bem, porque é o normal. Mas depois de um certo período, se sua empresa não consegue se pagar, aí já tem um ponto de atenção. Pode ser uma precificação que está errada, pode ser um custo elevado. Então, a primeira questão é, faça um controle na ponta do lápis. Segunda dica que eu dou para todo mundo é, separe a pessoa física da pessoa jurídica. Isso aí é o que faz muitas empresas quebrarem. Porque a gente vai vendo aquele fluxo de dinheiro e você vai, não, eu vou lá e vou resolver tal coisa. Mas não é assim. Porque a gente tem que entender que são duas pessoas diferentes. A minha pessoa física é uma coisa e ela tem os gastos dela, e a minha pessoa jurídica ela é outra, e ela tem os gastos dela. Então, segunda coisa, separa. Não tem como. Independente do valor. Você está vendendo chup-chup na rua e você vende R$1.000 por mês, tenta separar uma parte para os seus custos, uma parte para você se pagar e uma parte para você ainda fazer uma reserva, que seria a minha terceira dica. Faça uma reserva de emergência, nem que seja R$100 por mês. Lá na frente, daqui 10 meses, você vai ver uma diferença enorme. Você às vezes vai conseguir comprar uma máquina melhor, você vai conseguir fazer outra coisa. A gente tem que começar aos pouquinhos mesmo. Muita gente que eu converso, às vezes ela tem aquela ideia de falar, não, mas eu vou guardar R$50 por mês. R$50 já é muita coisa. A gente acha que não é nada, né? Mas no final de um grande ciclo, você vê que tem uma grande diferença, né? Isso. E isso que você falou é muito importante, porque muitos empresários caem nesse erro, né? De misturar os cartões. Sim, nossa, não O meu cartão da minha casa vira o cartão da empresa e aquela vai juntando, no final das contas eu já não sei nem quanto que eu faturo, né? Então tem esse grande problema também, essa grande dor também, né? Muito. Porque infelizmente, não sei se você também presencia isso, na maioria das vezes, a gente quando começa a empreender, o cartão da pessoa física ela vai ter um limite muito mais assertivo que o da pessoa jurídica, é óbvio. E aí, em algum momento, você vai estar usando ele sim. Mas o quanto mais você puder separar, é melhor. Para você entender realmente até onde que a sua empresa está sendo vantajosa para você estar com ela ali. Uma quarta dica que eu daria é, se você puder terceirizar essa questão financeira, terceirize, porque é uma coisa a menos para o empreendedor pensar. Porque são muitas coisas, né? Eu sou daquela que eu sempre falo, gente, tudo que eu puder terceirizar, eu estou terceirizando. Seja um financeiro, seja um marketing, porque é muita coisa para a gente pensar. E essa dor é muito real e às vezes o empreendedor ele se cobra por não estar dando conta de tudo. Eu converso com muitos empreendedores e a pessoa fala, mas eu não estou conseguindo, Tenta terceirizar. E às vezes terceirizar como? Porque eu não tenho dinheiro. E é igual eu dei o exemplo da planilha. Terceiriza numa planilha de Excel. Ou terceiriza essa responsabilidade num aplicativo. Terceiriza a responsabilidade num chat GPT. Hoje com a inteligência artificial a gente tem tantas opções, né? Tantas alternativas que cada vez mais está facilitando o trabalho, mas precisa de organização. Sim, precisa de organização. É o principal, organização. E, vamos falar assim, para fechar com chave de ouro, tá com medo, vai com medo mesmo. O empreendedorismo, ele dá medo. O empreendedorismo, ele é esse friozinho na barriga, é essa incerteza diária, mas é isso que diferencia o empreendedor das demais pessoas. Porque empreender é isso mesmo, é com medo, é dando a cara e a coragem, é fazendo acontecer, é acreditando no seu negócio, até quando alguém não está acreditando, outra pessoa não está acreditando. Mas o principal é, se você acredita, vai dar certo, sempre dá. Exatamente. Obrigada, Juliene, pela sua presença. Deixa aqui seus contatos para quem quiser te procurar, achar a gráfica também, estiver precisando desses serviços, tanto da gráfica quanto da contabilidade, né? Que você falou que você faz também alguns clientes para contabilidade. Então, deixa aqui seus contatos, onde a gente te acha. Eu também agradeço novamente por estar aqui. Para mim é um privilégio estar podendo conversar com tantas pessoas e falar um pouco da minha bagagem. Os meus contatos são
Para falar na gráfica, o nome da gráfica é Arte Impressa, o Instagram dela é Arte Impressa _, o telefone de contato é o 992886195. E se você que precisar, né, de uma consultoria contábil, de uma reunião, para a gente entender mesmo como que está o seu negócio, o meu Instagram é Benros Contabilidade e o telefone de contato é o 31982023879. E para vocês que nos acompanham aqui, fiquem ligados nos próximos episódios, a gente vai trazer mais empreendedorismo, mais ideias, mais criatividade e pessoas que podem ajudar você aí, empresário, que está se sentindo perdido também. Obrigada e até a próxima.